Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Grato a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos dá, uma vez mais, de podermos estar em sua casa, para podermos adorá-lo na beleza da sua santidade. Quero externar a minha gratidão ao nosso Deus por poder estar participando deste congresso de adolescentes, uma vez mais aqui no Templo Central, e poder, com certeza, receber da parte de Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pela honrosa escala, pela confiança que é depositado em nós. Tenho certeza e convicção de que o nosso pastor poderia escalar outro homem aqui, muito mais capacitado do que eu, mas o nosso pastor depositou esta confiança em nós e necessitamos da oração da igreja. E com a sua permissão, eu quero convidar a igreja do Senhor para juntos lermos um texto na palavra de Deus que está em Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Leremos do verso 23 ao 27, recapitulando a leitura feita pelo nosso pastor nesta noite. Hebreus capítulo 11, versículo de número 23 ao 27, nos diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Quem diz amém por isso? Queridos, o tema deste congresso de adolescentes é adolescentes firmes em Deus. Diga assim comigo, firmes em Deus. E o subtema que foi nos passado pelo nosso pastor, através da coordenação, é o seguinte subtema: adolescentes firmes em Deus em meio às circunstâncias desfavoráveis. Repita após mim, por favor. Adolescentes firmes em Deus, em meio às circunstâncias desfavoráveis. E o personagem abordado, conforme nos foi orientado, é justamente o da leitura oficial, que creio que será sobre a vida dele, que estaremos aprendendo a palavra de Deus durante esses dias de congresso, que é Moisés. E ao analisarmos a vida de Moisés, vimos que a sua trajetória ela foi marcada por muita oposição, por diversos e constantes desafios e diversas circunstâncias desfavoráveis. Porém, a firmeza de Moisés em Deus, a sua firmeza em Deus, fez com que Moisés perseverasse e vencesse todas as circunstâncias que eram desfavoráveis à sua vida, à sua fé e à sua vocação. À medida que me aproximo de Deus e passo a conhecê-lo, eu me torno cada vez mais firme nele. E o mérito da minha firmeza não é meu. O mérito da firmeza é de Deus. Por quê? Porque o texto diz que pela fé Moisés ficou firme. E isso me mostra que foi o próprio Deus que despertou esta fé em Moisés, lhe fortalecendo para que ele permanecesse firme
diante de todas as circunstâncias que se levantou diante dele. Logo, foi Deus quem tornou Moisés um homem firme. Como disse, Deus despertou essa fé em Moisés, e à medida que ele crescia, à medida que ele amadurecia, e à medida que ele se aproximava mais de Deus, ele se tornava mais firme. E Moisés, ele é um homem com os pés no chão, porém com as raízes no céu. Eu vou dizer de novo para ver se você dá um glória mais forte. Moisés era um homem com os pés no chão, porém com as raízes no céu. Ele era um homem enraizado em Deus. E toda essa firmeza, ela foi produzida no meio das circunstâncias desfavoráveis que ele enfrentou. Moisés é um grande exemplo de alguém firme em Deus em meio às circunstâncias desfavoráveis. Por quê? Porque Moisés, ele nasceu em um tempo desfavorável. Diga comigo, Moisés nasceu em um tempo desfavorável. Abra a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Moisés nasceu em um tempo desfavorável. Atos, capítulo de número 7, versículo de número 17, nos diz assim: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou onde? No Egito. Até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicasse. Veja o versículo 20, o que é que diz? Neste tempo nasceu Moisés. Observe que o nascimento de Moisés se deu em um tempo desfavorável, em um tempo de morte, em um tempo de opressão e aflição, onde Israel vivia sob servidão, sob escravidão e maus tratos por meio dos egípcios. A Bíblia nos mostra que o jugo era tão pesado que tornava a vida dos hebreus amarga. E qual era o motivo desta opressão? O motivo desta opressão era a inquietação que foi gerada no coração de Faraó, por causa do crescimento do povo de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Êxodo, capítulo de número 1, e o versículo de número 7 ao versículo de número 9, nos diz assim a palavra de Deus. Os filhos de Israel fizeram o quê? Frutificaram. 5 fatos sobre o crescimento do povo. Os filhos de Israel, em primeiro lugar, diga assim comigo, frutificaram. Além de frutificar, em segundo lugar, a Bíblia diz que aumentaram muito. Em terceiro lugar, multiplicaram-se. Em quarto lugar, foram fortalecidos grandemente. Em quinto lugar, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Observe que Satanás inflama o coração de Faraó para oprimir os hebreus, com a intenção de inibir o crescimento do povo de Deus. Capítulo 1, versículo de número 10, nos diz assim: eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique. Observe que Faraó, ele usa estratégias a fim de deter o crescimento do povo de Deus. Nos mostra a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 1, versículo 11, a parte A nos diz assim: e os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas. Versículo 13: e os egípcios faziam servir
os filhos de Israel com dureza. Versículo 14 ao 16. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, dos quais o nome de um era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Versículo de número 22. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Observe, irmãos, que Faraó, ele usa um projeto a fim de deter o crescimento do povo de Deus. Mas eu preciso dizer que o projeto que Faraó usa é um projeto humano. E projeto humano não tem condições de parar um projeto divino. Os projetos humanos não impedem os projetos divinos. E nos mostra a palavra de Deus que todo esse projeto, ele não deu certo. O projeto de Faraó não atrapalhou o projeto de crescimento de Deus, do povo de Deus. Capítulo de número 1, versículo de número 12, veja o que nos diz a palavra de Deus. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Eu vou dizer de novo para você dar um glória mais forte. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Aleluia! Ninguém pode impedir o agir de Deus pelo seu povo. Eu vou dizer outra vez, bem alto e bom som: ninguém pode impedir o agir de Deus no meio do seu povo. Esse povo carrega uma promessa. Esse povo tem um Deus que guarda, que protege, que livra. E ai de quem ficar na frente, porque Deus passa por cima e a igreja é vitoriosa, porque essa igreja está debaixo de uma promessa de crescimento. E os projetos humanos não detêm. Eu quero ver impedir Jeová trabalhar. Eu quero ver impedir Jeová fazer o povo dele crescer. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Quem é que é? É ele que é. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, operando ele. Quem impedirá? Se Faraó ficar na frente, Jeová quebra o braço dele e dá vitória ao povo. Levanta a mão para dar glória para Jesus. Levanta a mão para dar glória, porque ele estará agindo pelo seu povo. E Deus não tem dificuldade de desfazer os planos dos homens. Deus não tem dificuldade de fazer os planos do inferno. Deus não tem dificuldade de desfazer os planos de Faraó. Veja o que diz a palavra de Deus. Deus desfez os planos e projetos de Faraó com as próprias armas dele. Êxodo capítulo 1, versículo 15 ao 17. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de um era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, fizeram o quê? Temeram a quem? E não fizeram como o rei do Egito lhes dissera.
Antes conservavam os meninos com vida. Ora, irmãos, ela era a parteira, aleluia, orientada, a chefe, as líderes das parteiras, que recebiam o salário de Faraó para trabalhar. E Faraó deu uma ordem à lei: quando o filho dos hebreus nascer, matem eles. Mas Jeová foi lá e disse: eu vou dar firmeza a essas parteiras. Essas parteiras vão ficar firmes em mim. Diz a palavra de Deus que elas temeram ao Senhor e não fez o que o rei do Egito queria, antes conservar os meninos com vida. Então o rei ficou confuso, irmãos, e ele disse: venha cá, Sifrá, venha cá, Apuá, que eu quero ter uma palavra com vocês. Hoje é reunião aqui, entrem. O que é que está acontecendo? Eu coloquei vocês lá, o plano estava tudo certo para deter o crescimento desse povo. E o que foi que aconteceu? Que quando eu saio por aqui, parece que está crescendo mais, o povo está multiplicando, não está dando certo o nosso projeto. Aí Sifrá e Puá disse: ô Faraó, deixa eu dizer um negócio para você, é que tem uma diferença. Qual é a diferença? É que as hebreias são diferentes das egípcias. Eu vou dizer de novo para ver se tu entende. As hebreias são diferentes das egípcias. Eu vou dizer de novo porque eu sei que tu já entendeu. As hebreias são diferentes das egípcias. Deus pega a própria arma de Faraó para usar contra ele. Mas ele não está satisfeito. É nesse tempo que Moisés nasce. Enquanto ele projeta, Deus também tem um projeto. E o projeto de Deus é preservar Moisés com vida para usá-lo na sua obra. Êxodo capítulo 2, versículo 1, por favor. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por quanto tempo? Por 3 meses. Eu disse para os irmãos que Moisés, ele nasceu em um tempo desfavorável. E nesse tempo desfavorável, Deus dá firmeza às parteiras. Mas além de Deus dar firmeza às parteiras, Deus também dá firmeza a Joquebede. Atos capítulo 7, versículo 19, nos faz entender que muitas das mães hebreias desistiram de seus filhos com medo da ordem de Faraó. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 23, diz que Joquebede, ela não teve medo do mandamento do rei. E pela fé, ela escondeu Moisés. Joquebede agiu pela fé. E a fé tem tudo a ver com firmeza. Porque a fé é o firme fundamento. Enquanto o Faraó está inseguro, Deus está levantando pessoas firmes. Mas diz a palavra de Deus que, não podendo mais escondê-lo, Joquebede pela fé usa seu último recurso, a arca de juncos, capítulo 2, versículo 3. Não podendo porém mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs juntos à borda do rio. Há quem diga que Moisés foi jogado no Nilo, mas isso não é bíblico. O que a Bíblia diz é que ele foi posto no cesto e colocado junto aos juncos. Porque Joquebede é uma mulher de fé. E ela está fazendo isso pela fé. E a fé é inteligente. A fé não é algo sem sentido. Ela não vai pegar o menino e jogar para o menino morrer. Ela diz: não, é fé. Eu vou guardar ele aqui, não dá mais
para escondê-lo, já fiz de tudo, meu filho, para guardar você, mas não dá mais. Mas mamãe vai botar você dentro desse cestinho, tá bom, filho? E eu vou botar você ali junto daqueles juncos, e eu estou crendo, meu filho, que Deus vai lhe livrar da morte. Eu estou crendo, meu filho, que Deus vai lhe preservar. Eu estou crendo que Deus vai fazer alguma coisa por você. A sua mãe pode vir com você até aqui, só até aí a minha mão lhe alcança, mas daqui para frente é com você e Deus. Ei, adolescente, ei, jovem, Deus vai aonde teus pais não podem ir. Deus vai aonde teus pais não podem ir. Teus pais têm um limite, e eles podem ir contigo até um determinado tempo e determinado lugar, mas Jesus está lhe dizendo: eu vou com você até o fim, eu vou com você até o fim, eu vou lhe guardar, vou lhe proteger, eu vou lhe guiar, porque eu vou executar a minha vontade. A arca de juncos revela que ela cria que Deus poderia fazer alguma coisa por seu filho. Era como se ela estivesse dizendo: eu fiz o que pude, agora é contigo, Deus. E nesse tempo desfavorável, como foi difícil nascer naqueles dias. Nascer em um tempo desfavorável. Nesse tempo desfavorável, Deus preservou Moisés. Deus disse: fique tranquila, Joquebede. Eu vou trabalhar para dar resposta à sua fé. Jeová vai lá no palácio, coloca um calor na filha do faraó e diz: desça, viu? Está na hora de descer. Agora Deus trabalha muito certo, irmãos. Trabalha ou não trabalha? Trabalha. Porque ele poderia, Joquebede poderia ter colocado o menino lá depois que ela tivesse descido. Mas como Deus está conduzindo a história, Deus movimenta ela e diz: essa é a hora, coloca ele agora lá. Ela coloca e vai para casa, irmãos, porque a fé traz tranquilidade para o coração da gente, é confiança. Eu percebo que Miriam, ela está meio em dúvida, ela ainda está meio insegura, não tem tanta firmeza, mas Joquebede é uma mulher firme. Mas mamãe, a senhora vai deixar o menino aí e vai para casa hoje? Ô Miriam, Jeová vai trabalhar por esse menino é projeto de Deus, é escolhido desde o ventre. Eu vou para casa e a resposta da minha oração vai chegar na minha porta, eu vou voltar para casa. E Miriam ficou olhando: será que vai dar certo esse negócio de mamãe? Será que vai dar certo esse negócio que mamãe fez? Daqui a pouco a filha do rei desce. Jeová ainda marca encontro. E ela desceu com as criadas dela, e elas começaram a passear pela borda do rio. E Jeová disse: tampa a visão delas, ninguém vai ver o que está aí. Elas andaram para lá, voltaram para cá e não viram o que tinha ali. Aí Jeová disse assim: agora chegou o tempo de alguém ver o que está escondido. Vai, filha de Faraó, encontra o que eu quero que tu encontre. Deus não podia confiar o projeto dele a quem não podia resolver. Deus tem a pessoa certa. A pessoa certa, no dia certo, no tempo certo, na hora certa, para o propósito certo. Deus disse: é ela. Deus não deixou nenhuma das criadas, irmãos, achar, porque isso poderia ter dado tudo errado, mas como ela achou, eu vou trabalhar no coração dela. Porque de onde saiu a ordem de morte? Do palácio. E Jeová quer botar Moisés dentro do palácio. Mas como é que Jeová vai botar Moisés dentro do palácio, que as portas estão fechadas para Moisés? Jeová disse: vou botar ele no coração dela. E quando eu colocar ele no coração dela, ele entra. Ele vai entrar por meio do coração dela. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão para adorar. Deus trabalha nos sentimentos. Deus trabalha nos corações, ao meu e ao teu favor. Ele trabalha. Quando ela abriu o cesto,
ela teve compaixão do menino. Ela disse: esse é filho dos hebreus. O pai disse que era para matar, mas o bichinho é tão bonitinho. É meu. E Deus dizendo: tá vendo, Joquebede? Tá vendo como eu sou fiel? Eu tenho uma palavra para as mães desse estado aqui nesta noite. Continua usando o teu último recurso. Parece que está tudo perdido, mas Deus está te dizendo: não desista dos seus filhos. Construa a arca no jejum e na oração. Blinda teus filhos, mulher de Deus, no jejum e na oração, porque o que tu não podes fazer por eles, Deus fará. Ei, adolescente, tu estás sendo preservado porque tem uma mãe que ora. Tem tanto livramento que tu nem sabe. As covas que Deus tem fechado. A fúria do diabo que ele tem feito bater em retirada, porque a sede do adversário é grande contra ti. A sede do adversário é grande, porque ele sabe o que Deus tem contigo. Ele ouviu as promessas, ele sabe a obra que Deus tem contigo. Ele tem feito de tudo durante esse tempo para tentar te matar, para tentar te destruir. Mas hoje nesse congresso tem uma arca preparada por Deus, betumada, e o Senhor está lhe dizendo: eu te protejo com a minha palavra, com o meu espírito. Abre a sua boca para receber. Abre a sua boca para receber. Abre a sua boca para receber. Tu só estás vivo porque alguém caminha de joelho. Ergue-o como um trio. Alargio recanda la sorrebecanti omaha. Anamanto enecana sorrecanti omanasia. Abra sua boca que está descendo a unção. O céu está aberto. O céu. O Senhor está lhe dizendo: eu te guardo, eu te protejo, eu cuido de ti, do teu futuro, da tua história, da tua vida. Porque tem alguém orando. Oh, minha dequendo. Receba de Deus essa palavra. Ele está te guardando. Oh, irmãos, o que eu acho interessante é a firmeza que Deus deu a Miriam. Depois que ela viu que a filha de Faraó se agradou do menino, ela criou coragem. A senhora permite eu dar uma palavra à senhora? Irmão, onde é que viu, irmão, filha de rei dar ouvido à escrava? Mas quando Deus está no negócio, Deus põe estratégia na boca dos pequenos. A senhora quer que eu chame uma hebreia para cuidar desse menino para a senhora? Eu não entendo como é que a filha de Faraó aceitou um negócio daquele. Mas o que eu acho interessante é que tinha muitas egípcias que tinham leite para aquele menino. Tinha ou não tinha? Mas leite do Egito não serve para hebreu. Leite do Egito é falsificado. Se botar leite na boca de Moisés do Egito, ele estranha, ele morre desnutrido. Tem que ser leite dos hebreus, porque da força fortalece. Recebe
nesta noite. Essa igreja estranha, alimento estranho. Olha aqui o que funciona. Aí alguém pensa que é parede preta, que é jogo de luz. Isso é leite dos egípcios. O que funciona mesmo é leite aqui, ó, dos hebreus. Dá certo, olha aí, ó. Olha os hebreus crescendo. Olha os hebreus fortes se multiplicando, porque o alimento é certo. Adore, adore, exalte, glorifique a Ele. Oh, glória. Agora Deus sabe trabalhar tanto, que veio no coração dela colocar Joquebede para cuidar do menino. Moisés foi escondido, encontrado, devolvido e adotado. Deus poderia muito bem ter dito: olha, vá-se embora, vá para a filha do rei cuidar de você. Jeová disse: negativo, vai voltar para a mãe. Porque quem manda não é ela, quem manda sou eu. Moisés é meu. E ele vai para onde eu quero. Agora eu quero que ele volte. É a minha vontade que ele volte. Porque Deus tinha estratégia de levar ele para lá, depois trazer ele para cá. Tu não vai morrer onde tu está, não. Jeová te leva para lá, depois te traz para cá e te movimenta do jeito que ele quiser. Porque a estratégia é dele, é dele. E cada ambiente que Jeová te leva tem um propósito. É algo que ele está investindo em ti. Jeová disse: eu quero que ele seja cuidado por Joquebede. Quando ele vai para cá de Joquebede, ele vai crescendo até ele ser grande para ser adotado. Enquanto isso, Moisés entra no curso intensivo de história bíblica. Joquebede, vem cá, meu filho. Eu preciso investir em ti, rapaz, porque daqui a pouco tu vai entrar ali, ó. E quando tu entrar ali, tu vai ser bombardeado. Eu preciso trabalhar nas tuas bases. Eu vou ter que te dar aula intensiva. O que era para tu aprender em 10 anos, tu vai ter que aprender em 1. Vem cá, eu vou te contar a história de Abraão, a história de Isaac e a história de Jacó. Ele aprendeu ou não aprendeu? Ele aprendeu com Joquebede. E como é que ele aprendeu com Joquebede? Como é que o senhor sabe, irmão Agnes? Sabe por que eu sei? É fácil. Quando o Senhor apareceu para ele na sarça ardente, e ele disse assim: vamos chegar aqui para ver quem é. Aí Jeová bradou e disse: ei, Moisés, eu sou o Senhor. Qual o Senhor? O Deus dos teus pais, que a tua mãe te ensinou. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Isso aqui é Deus preparando a gente para a gente ficar firme com os bombardeios do Egito. Ela contou para ele a história de José. Venha cá, meu filho, no sarcófago de José. O que é isso, mãe? É o sarcófago de José, meu filho. Ele pediu para que quando Deus visitasse o seu povo e tirasse o seu povo daqui, levassem com ele os seus ossos. Quando Moisés está saindo de dentro do Egito, libertando o povo, Moisés diz: eita, mamãe me contou uma história. Vamos buscar. O que, Moisés? Os ossos. De quem? De José. De José. Vamos buscar. Vamos buscar. Porque ele aprendeu. Mas Deus quer levar ele para onde? Para o palácio. Por quê? Porque o que tem no palácio não tem no meio dos hebreus. O texto diz assim: e Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. A melhor educação do mundo antigo estava no Egito. E Deus leva Moisés justamente para onde? Lá para as melhores faculdades. Deus diz: eu quero que você aprenda a escrever, meu filho. Escrever, Senhor. O que você vai escrever? 5 livros. E ainda vai compor um salmo. Eu quero que você aprenda a ler, meu filho. Lê, Senhor. E vai servir na obra? Vai.
Porque eu vou escrever nas tábuas da lei. E quando eu escrever, eu quero que você entenda. Oh, Moisés, eu quero que tu aprenda sobre pesos e medidas. Pesos e medidas, Senhor, para quê? Oh, meu filho, eu vou lhe levantar como engenheiro e arquiteto do tabernáculo. Eu vou confiar uma obra na sua mão. Eu quero que você entenda de pesos e medidas. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou usar a tua profissão para a glória do meu nome. Eu vou usar a tua profissão para a glória do meu nome. Estude. Se prepare. Porque Deus vai precisar de você. Não queime as etapas. Não queime as etapas. Eu vou adiantar. Moisés então cresce em um ambiente desfavorável. Ele é adotado pela filha de Faraó. Moisés é adotado por uma família que oprime e escraviza o seu povo. Ele passa a viver em um ambiente onde ninguém serve ao Deus de seus pais. A casa de Faraó é um ambiente profano e idólatra, totalmente contraditório à fé de Moisés. Moisés, ele é educado com a cultura e com a literatura egípcia. E todo esse conteúdo absorvido é contrário ao que ele aprendeu na casa dos seus pais. Muitos jovens dos hebreus dos dias de Moisés cederam aos costumes e às práticas dos egípcios, abraçando os ídolos de idolatria, conforme Josué capítulo 24, versículo 14, Ezequiel capítulo 20, versículo 7 ao 9. E mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis, Moisés se manteve firme. Ele nasce em um tempo desfavorável. Ele cresce em um ambiente desfavorável. E mesmo assim, ele permanece fiel. Hebreus capítulo 11, por favor. Veja o que diz a palavra de Deus. Jesus está aqui com a gente. Não deixe o fogo se apagar, não. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, diga assim comigo, recusou. O versículo 25 diz que ele escolheu. O versículo 27 diz que ele deixou. Por quê? Ele recusa, ele escolhe, ele deixa e fica firme. Por quê? Porque Moisés, ele tem um caráter firme. Além dele ter um caráter firme, porque não adianta, irmão, só ter talento. Só ter a chamada, porque Moisés tem chamada. Mas Deus entende que além da chamada, ele precisa ter caráter. Porque Deus não vai usar uma geração com caráter deformado. Dá para dar um glória pelo menos? Mas além de Moisés ter caráter, Moisés, ele tem propósitos firmes. Porque ele rejeita ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Somente quem tem firmeza. A palavra de Deus que ele tinha por maiores riquezas aquilo que era espiritual. E ele não abraçava os tesouros do Egito. Eu vou concluir agora. Mas deixa eu dizer algo para você. Moisés tinha um caráter firme. Moisés tinha um propósito firme. Mas ele não tinha firmeza em algo. Na sua vocação. Como assim, irmão Agnes? Moisés era inseguro no que Deus tinha com ele. Ele ainda não tinha clareza. Quando ele mata o egípcio, ele se precipita, revelando que não está pronto e que não tem clareza do que Deus tem com ele. Como assim? Porque Moisés esperava que os seus irmãos entenderiam que Deus havia de libertar o povo através dele. Mas veja qual é o entendimento dele: Deus vai me usar com a força do braço. Isso é falta
de segurança, falta de clareza do que Deus tem. Veio-lhe ao coração. Quem tem firmeza não pode ser levado pelas emoções. Mas Deus entende que Moisés é o escolhido e que precisa ter isso aí trabalhado. Deus diz: meu filho, eu vou lhe dar firmeza. A prova é tanta que ele não tinha firmeza, que quando Deus chamou ele, ele disse: eu sou pesado de língua. Ele era inseguro. O que foi que ele disse? Manda meu irmão. Isso é insegurança. Mas Deus disse: eu vou lhe dar segurança. E só fica firme quem é seguro. E para que eu seja firme em Deus, eu preciso me aprofundar em Deus. Escute isso aqui. Quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu conheço, mais as minhas raízes se aprofundam. E quanto mais as minhas raízes se aprofundam, mais firmeza eu tenho. E o que Deus tinha com Moisés, não só bastava ter firmeza no caráter e firmeza no propósito, tem que ter firmeza na chamada, porque senão ele corria. E como é que Deus dá firmeza a gente? Nos provando e nos aproximando dele. E essa é a palavra que eu trouxe da parte de Deus hoje aqui. Deus vos dará firmeza, mas para que vocês sejam firmes, Ele irá vos provar. Queria ouvir outra coisa, né? Mas eu vim com a mensagem do céu. Eu vou provar. E eu não me preocupo com a idade. Eu provo o pequeno, provo o grande, provo o novo e provo o velho. Eu provo quem eu quero. E quando eu provar, eu vou atrair para perto de mim. E quando eu atrair para perto de mim, eu irei vos aprofundá-lo em mim. E quando se aprofundarem em mim, estarão firmes em mim, porque irão me conhecer. Eu vou me revelar. Eu vou mostrar minha glória. Vai vir luta, vai vir prova, vai vir tempestade, circunstância desfavorável, vai vir muita, vai ter solidão, vai ter desprezo, vai ter angústia, mas também terá firmeza. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, os teus caminhos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor. Mesmo que eu não entenda o teu caminho,
E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo, baixinho, pois eu sei que vais cuidar de mim, pois o melhor está por vir. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. A prova não vai te matar, vai te aprofundar, vai te tornar mais íntimo, vai te fazer conhecê-lo e vai te fazer ficar firme. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo. Eu sei que tu vai cuidar de mim. Eu sei que é o melhor, mesmo sem entender. O pastor nos convida a ficar de pé. O pastor convida os que não são batizados com o Espírito Santo a descer a galeria, a descer até aqui. Ó, se você rasgar o céu, os instrumentos um pouquinho mais baixo. Ó, se você rasgar o céu. Ó, se você rasgar o céu, apenas mais uma vez. Ó, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Venham, não temam, não temam. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte ao grande rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Abre a boca que Jesus quer batizar. Levanta a mão. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere o meu coração. Abra a boca, abra a boca pra Jesus encher. Jesus já batizou com o Espírito Santo. Ensina-me a
meu coração. fere o meu coração.